So I'm gonna have to ask you a question. Are you a serial killer? Oi, eu sou o Bruno Carmelo e hoje eu venho falar sobre o filme Desconhecidos, ou Strange Darling, dirigido e roteirizado pelo J.T. Moner. Mas antes, segue o canal do Minha Marca aqui em cima, vamos fazer esses números aumentarem. Na trama, uma garota é perseguida pelo homem que ela acaba de conhecer. E eu aviso desde o começo que é muito difícil falar sobre esse filme sem spoilers, então esse vai ser um vídeo com spoilers sim, mas eu vou tomar cuidado para não revelar coisas demais. Primeiro, o que chama atenção aqui é a divisão em 6 capítulos de mais ou menos 15 minutos cada, contados fora de ordem. Isso significa que a gente começa com o capítulo 3 e depois assiste a outras partes dessa história, ou do começo ou do final. Essa inversão poderia parecer apenas uma traquinagem, mas aqui ela se justifica. Já que os letreiros do início avisam pra gente que essa é uma história de serial killer, a imagem de um homem perseguindo uma mulher na floresta com a arma em punho já traz um imaginário muito específico do que seria o assassino em série. A mulher é vista inicialmente como uma pobre vítima ensanguentada. A ideia de propósito é enganar o espectador, que pode acreditar já ter visto essa história inúmeras vezes, mesmo nos últimos anos. How did I get so lucky tonight? Apenas então a gente descobre que a serial killer no fundo é ela, a mulher. Aí reside a originalidade ou essa criatividade de Desconhecidos, que é narrar uma caça à maior serial killer feminina dos Estados Unidos. A gente entende que aquele homem perseguindo a mulher, na verdade, era uma das vítimas que sobreviveu ao ataque e, portanto, está correndo atrás dela para revidar. Então, parte dessa mudança de percepções vem de ferramentas puramente cinematográficas, que é a inversão da cronologia via montagem, mas parte vem de algumas armadilhas bastante artificiais, bastante pueris, como, por exemplo, batizar o homem de o demônio. Os personagens aqui não têm nomes propriamente ditos, mas ela é chamada de The Lady, a senhorita ou a dama, enquanto ele é chamado de The Demon, embora não tenha nenhum motivo para isso. É só mais um reforço para a gente olhar inicialmente o homem como o único predador dessa história. Logo dá para perceber que a gente está na frente de um terror que mente para nós. A gente não pode necessariamente acreditar nas informações que ele nos passa e nem no que a gente está vendo com nossos próprios olhos. Mesmo as conexões com a serial killer real, conhecida como Electric Lady, também foram parcialmente aceitas ou parcialmente desmentidas pelo J.T. Moner. Então, um caráter um tanto cínico, um tanto despojado em relação a crimes muito graves, levou algumas pessoas a questionar eticamente a conduta do cineasta. Mas um dos pontos mais discutidos e discutíveis é o fetiche pela violência sexual. Nos capítulos 1 e 2, a gente testemunha o encontro entre os dois protagonistas. E progressivamente a gente entende que ela tem um fetiche em ser amarrada, estrangulada, espancada e em simular um estupro. Mas na cabeça dela o prazer está justamente nessa inversão do jogo de poder, porque ela começa se colocando propositadamente como uma vítima indefesa e depois o que normalmente acontece é que ela dá a volta por cima e mata as suas vítimas. E aí se encontra a principal discordância no campo das interpretações sobre esse filme. Desconhecidos tem sido considerado tanto um filme progressista, feminista, quanto um filme misógino e conservador. Quem defende o filme como feminista ou empoderador enxerga uma trajetória em que a mulher não é vista apenas como vítima de uma violência sexual, mas uma agente disso. Ela é quase uma vingadora contra os homens que tipicamente abusam das mulheres. Segundo esse ponto de vista, é muito importante também mostrar mulheres de poder, mulheres que dominam os homens, se impõem contra eles, mesmo que em atitudes claramente condenáveis. E se o audiovisual recente está repleto de romantizações e idealizações de serial killers masculinos, inclusive tratados como muito fortes, muito belos, muito desejáveis, por que as mulheres psicopatas não poderiam ganhar o mesmo tratamento? Além disso, um argumento em defesa de Desconhecidos reside nessa ideia de que a mulher também pode sim ter fetiche pela violência, pela dominação, pela submissão, contanto que consentido entre dois adultos. Seria positivo a gente mostrar que o tesão não tem moral e que nenhuma mulher pode ser condenada, diminuída ou ridicularizada pelo prazer e pelos desejos que ela tenha. Maybe I lied. Por outro lado, os detratores de Strange Darling apontam que essa narrativa pode mais uma vez favorecer a ideia de que mulheres sexualizadas, mulheres que tomam a iniciativa, que querem se impor aos homens, são no fundo loucas, psicopatas, incontroláveis. E a gente não deveria se solidarizar com ela uma vez que ela passa a ser perseguida, porque afinal ela procurou por isso. Nessa conexão entre violência e prazer se encontraria uma ideia ainda mais perigosa,
de que na verdade, no fundo, toda mulher realmente quer ser pega à força sim, quer um homem que a domine e que se ela está resistindo é uma frescura, é uma vontade de se fazer de difícil, mas que quando ela diz não, na verdade ela está dizendo sim. A narrativa desacreditaria a confissão de estupro por parte de uma mulher, sugerindo que ela pode apenas ser uma manipuladora e estar mentindo a seu favor. Do you have any idea the kind of risks a woman like me takes every time she agrees to have a little fun? Eu acredito que essas duas leituras podem ser muito pertinentes, mas o problema para mim está em adotar apenas uma delas e não enxergar os méritos da outra. O fato é que Desconhecidos abre caminho para essas duas vias. É possível sustentar que para um tema tão delicado e tão importante quanto a violência contra a mulher, seria preciso ter um posicionamento muito mais firme e unilateral. E o filme, vale lembrar, não é narrado pelo ponto de vista de nenhum dos dois protagonistas. A gente observa a história a igual distância dos dois, sem saber o que eles estão pensando, sem saber o que eles planejam fazer, até que as ações sejam concretizadas. É por isso mesmo que a gente se surpreende tanto quando a gente vê todas as reviravoltas em tela. Por isso, o filme tem esse mérito de levantar um debate muito importante e nos deixar bastante desconfortáveis em relação às imagens. Nenhum desses dois personagens é um mocinho, é uma vítima. Nós não somos convidados a nos identificar com um deles ou a torcer por um deles em detrimento do outro. Eles são duas pessoas tão detestáveis que podem se destruir de fato na nossa frente e tanto faz. E pra mim, na real, muito mais misógino do que imaginar uma mulher com fetiche por dominação é imaginar que essa personagem com histórico de matanças possa ser burra a ponto de se esconder numa floresta e mesmo assim acender um cigarrinho que libera uma fumaça capaz de alertar o perseguidor sobre o seu paradeiro. Felizmente, esse distanciamento em relação ao julgamento moral não é acompanhado de um desleixo estético, muito pelo contrário. O J.T. Moner é um diretor do controle, ele quer controlar tudo que o espectador vai ver pelo tempo que ele quer, inclusive as nossas interpretações erradas. Se a gente fala muito em Desconhecidos sobre um jogo de poder do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem, talvez o principal jogo de poder aqui se estabeleça entre o cineasta e seu espectador. Para minha curiosidade, a direção de fotografia aqui é assinada pelo Giovanni Ribisi. Sabe o ator de Encontros e Desencontros, Simples como Amar e Avatar? Ele assina sua primeira direção de fotografia de longas-metragens e faz um trabalho muito competente, com planos bastante fluidos que acompanham os personagens na sua correria ou nas suas perseguições floresta adentro. É certo que também existem algumas vaidades, algumas firulas questionáveis. Por exemplo, o filme começa com um letreiro dizendo que ele foi filmado inteiramente em 35mm, ou seja, em película. Mas se os criadores acreditam que essa escolha estética é determinante para o resultado e que a gente vai poder perceber isso na imagem, por que não deixar o espectador perceber isso por conta própria? Never thought about it that way. Of course you haven't. You're not a woman. Então esse projeto tem várias cenas ótimas, uma delas, por exemplo, se encontra quando a garota corre da floresta em câmera lenta, com a orelha toda ensanguentada, mas logo depois ele vai apostar em alguns recursos bastante óbvios e desgastados, como a insistência na música Love Hurts, ou O Amor Dói, o que favorece essa leitura também muito questionável de que os acontecimentos ali possam ser lidos como um crime passional, ou outros nomes que a gente felizmente já abandonou quando discute a questão seríssima da violência de gênero. You seem like a nice guy. Love scar. But the real issue is safety. Love wound. Those life are tough. No fim, pra mim, o que se sobressai bastante é a qualidade das atuações. Eu não conhecia a atriz Willa Fitzgerald, que faz o papel feminino principal, mas ela tá muito bem aqui, muito segura do corpo, dessas transformações todas da personagem, e ela domina a cena com uma facilidade de quem já é uma veterana do cinema. E o Kyle Gallner, que a gente já conhece um pouco melhor de vários filmes de terror, também trabalha muito bem as guinadas do personagem dele nessa espécie de justiceiro demoníaco, como diz o próprio nome do personagem. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Por fim, Strange Darling tá longe de ser uma obra-prima, eu acredito que ele sim tem vários aspectos problemáticos, mas pra mim o saldo ainda é bem positivo. Ele traz um olhar diferente, provocador para o seu tema principal, ao invés de meramente pedagógico ou acusador, e busca manipular as expectativas e sentimentos do espectador de uma maneira que o horror nem sempre faz. Este é um filme de gênero que tende a ficar na nossa memória bastante tempo depois da sessão, e isso não é pouca coisa em tempos de imagens tão descartáveis. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se gostou do filme, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, me acompanha nas redes sociais, que é o @meiamargocine, e no site, que é o meiamargo.com. Até a próxima!